Senhores, nobres senhores, tem um texto lá no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3, verso 11 e no versículo 12, onde João Batista diz que ele batizava na verdade com água, mas que após ele viria Jesus, né, o Messias, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E que ele tem a pá, onde vai limpar toda a eira, e a palha ele vai jogar, vai separar no celeiro o trigo e vai jogar a palha em fogo que nunca se apagará. A primeira coisa é distinguir o batismo do Espírito Santo e com fogo deste fogo que nunca se apagará, do qual João Batista está se referindo. Para isso, você precisa entender que João Batista é um profeta e o modelo veterotestamentário, né, que ele usa a sua profecia é comum aos profetas profetizarem usando, intercalando bênçãos e juízos. Você vai ver isso também ocorre em Joel capítulo 2, versículo 8, onde fala que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos terão, enfim, são as bênçãos espirituais que se dariam em decorrência do enchimento do Espírito, da vinda do Espírito sobre a vida das pessoas, a saber, dos cristãos, que eles profetizariam, teriam visões, teriam dons espirituais. Isso se cumpre em Atos dos Apóstolos, mas no próprio texto de Joel, capítulo 2, verso 8, você vai ver ali até o versículo 32, que ele não foge à mesma regra dos profetas, que muitas vezes, em muitas profecias, eles as profetizavam relacionando bênçãos e juízos. Bênçãos e juízos. Agora, nós não podemos pegar essa expressão de João Batista, quando ele disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, relacionar o fogo com o fogo do juízo. O fogo que ele está se referindo é o fogo do batismo. E esse fogo, esse batismo que Jesus está se referindo, distingue do batismo de João. João batizava com água, Jesus batiza com fogo. Esse fogo é a presença do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. João não está falando de dois batismos, batizar com o Espírito Santo e outro batismo com fogo, dois batismos. Não, é um batismo só. Tanto é que a expressão é: e vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse e indica adição, ou seja, é um batismo só. Então, a expressão fogo é símbolo do Espírito Santo, e isso nós vamos ver claramente, de modo simbólico, lá em Atos capítulo 2. O que acontece lá? Diz o texto que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, como promessa do Pai, como promessa de Jesus, que o Pai enviaria na sua igreja, a qual enviou, eles viram o que? Línguas repartidas, sendo distribuída na vida de cada um. Eles viram essas línguas parecendo fogo, entendeu? Então eles relacionam a figura do fogo, a presença do Espírito, ao batismo com o Espírito Santo. E a grande novidade é que eles falaram em línguas. Então a evidência
do batismo é o falar em línguas. E eles falaram em outros idiomas. Notam que a descida do Espírito Santo traz uma novidade, traz dons espirituais. E falam e profetizam. Isso também nós vamos ver em Números. Quando Moisés, ele separou 70 anciãos. E a Bíblia diz que o Espírito que estava em Moisés saiu de Moisés e pousou sobre aqueles 70 anciãos. E eles profetizaram. Eles profetizaram, na tradução mais correta seria que eles profetizaram, que eles agiram como profetas. De maneira que as pessoas percebiam que há uma diferença nele para as demais outras pessoas. Então há uma evidência nesse enchimento do Espírito, nesse derramamento do Espírito, que é o profetizar lá no Velho Testamento. No Novo, o fenômeno ainda é a fala, o fenômeno ainda é a elocução. E eles falam em línguas, E nós vamos saber que essas línguas são outros idiomas. E são vários idiomas. E são variedades de idiomas. E até mesmo idiomas espirituais. Isso vai estar provado claramente em 1 Coríntios capítulo 14. É só ler lá. E Paulo orienta que essas línguas espirituais, essas línguas que não são compreendidas, porque ele fala no versículo 2 que quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. E que se alguém fala em línguas que tenha intérprete, ele está se referindo, os estudiosos querem fazer um esforço exegético para tentar querer desprezar a experiência do falar em línguas espirituais, mas ali não são línguas, não são idiomas humanos, são línguas espirituais, línguas do Espírito, que o Espírito concede, que aqui os irmãos, que as igrejas, que os cristãos falassem. E vocês vão perceber que Paulo também não proíbe o falar em língua estranha. No versículo 39 do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala: não proibais o falar em línguas. Vocês estão entendendo? E o batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural de revestimento de poder, cuja evidência é o falar em línguas. Se você não fala em línguas, se você não for falar em língua, você não foi batizado com o Espírito Santo. Significa que você não tem o Espírito Santo? Também não é isso. O que muitos erram é confundir a experiência da salvação com a experiência do batismo com o Espírito Santo. O que acontece? A experiência da salvação é a experiência do novo nascimento, onde a pessoa é batizada no corpo de Cristo, onde ela recebe o selo do Espírito Santo e ela precisa, a partir daí, desenvolver os dons do Espírito. Ou melhor, o fruto do Espírito. Então, veja bem, o que não se pode confundir é uma coisa com a outra. O fato de ser cristão, de ter o Espírito de Cristo, não significa que você seja batizado com este revestimento de poder. Não significa que você não tenha o Espírito Santo. Veja bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai ver ali o que acontece. As pessoas haviam crido, mas elas haviam sido batizadas, mas elas ainda não haviam não havia recebido o batismo do Espírito Santo. Paulo prega para elas, fala do Espírito Santo, e elas então creram, e depois que elas creram, elas foram batizadas com o Espírito Santo e tiveram essa experiência sobrenatural com a evidência de falar em línguas.
Porque falar em línguas é um sinal, é uma evidência de que a pessoa foi chamada para ser um mensageiro do Evangelho. Então, o batismo do Espírito Santo é um sinal, mas é um sinal, mas também é um revestimento de poder, de fervor. Por que batismo com o Espírito Santo e com fogo? Porque o fogo é símbolo do Espírito Santo. O fogo simboliza a ação que o Espírito Santo realiza na vida do cristão, transformando a vida dele, transformando o seu ser, dominando a sua vida. Na medida que o Espírito Santo trabalha na vida dessa pessoa, ela está sendo transformada. Então, o fogo é símbolo da presença de Deus. Veja bem, a Bíblia diz claramente que Deus é fogo. Lá em Levíticos, capítulo 6, verso 12, fala que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Então, aquele fogo em que o sacerdote ele era obrigado a deixar aquele fogo sempre aceso, aquele fogo que tinha a função de queimar parte da oferta que deveria ser ofertada ao Senhor. Então o fogo não podia se apagar. Todo mundo sabe que aquele fogo simboliza a presença de Deus, simboliza o Espírito Santo. Paulo fala que nós somos casa de Deus e que Deus, o Espírito de Deus habita em nós. E ele fala também, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Como apagar o Espírito? Significa que as pessoas podem ser cristãos, ter o Espírito, mas o Espírito pode não ter acendido nela a chama. Então ela precisa ser batizada com o Espírito Santo, viu? E receber o revestimento, ser acendida o fervor, a graça, a unção, o poder de poder pregar o Evangelho.